Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 18 de novembro, segunda-feira em São Paulo, dia de sol, dia quente, 27 graus agora, mais um vídeo de geopolítica, falar sobre China, a guerra comercial com Donald Trump, uma matéria também adaptada do Jeffrey Sachs, uma das nossas melhores fontes. Também a visão de Vladimir Putin sobre Gerhard Schröder. Também alguma coisa sobre o G20, sediado aqui no Brasil, com a presença de Xi Jinping. Veja, a China se arma aí para uma potencial guerra comercial com Donald Trump. Pequim já tem certas leis prontas aí, vamos dizer, leis específicas desde o primeiro mandato do presidente Trump lá dos Estados Unidos, que permitiriam à China retaliar caso fosse ameaçada, o que de fato já ocorreu no primeiro governo do Trump. E a China preparou aí algumas contramedidas para, vamos dizer, retaliar certas empresas dos Estados Unidos, caso o presidente eleito Donald Trump aumente enfim, essa guerra comercial, né, entre as duas maiores economias do mundo. De certa forma, o governo de Xi Jinping foi pego de surpresa pela vitória eleitoral de Trump em 2016. Ou então ele esperou para ver o tamanho da avalanche que vinha sobre si. Mas já era uma promessa de campanha do Donald Trump, né? O qual começou então a impor tarifas muito altas, tarifas de exportação da China para os Estados Unidos, e também a fazer controles rígidos sobre os investimentos da China nos Estados Unidos. Começou também a sancionar empresas chinesas, a praticar o protecionismo, né, dos produtos chineses que chegam em grandes volumes, né, nos navios, nos portos norte-americanos. Né. Mas, embora a perspectiva econômica da China a tornou mais vulnerável à pressão dos Estados Unidos, Pequim introduziu uma série de leis nos últimos 8 anos, aí, o que lhe permitiu colocar empresas estrangeiras numa lista negra também. Ela está dando o troco, se defendendo, né, e passou a impor suas próprias sanções, inclusive cortando o acesso norte-americano a cadeias de suprimentos cruciais para a indústria norte-americana. Então é um processo, vamos dizer, de mão dupla. Claro que a China vai tentar negociar com Trump, como disse aí o diretor do Instituto de Cooperação Global da Universidade de Pequim, Wang Dong, né? No entanto, ele disse, como aconteceu em 2018, nada puder ser obtido através de negociações e tivermos que lutar, defenderemos os interesses da China. E é assim no mundo real, né? O chinês defende o interesse da China e o norte-americano defende o interesse dos Estados Unidos. Bom, o presidente Joe Biden manteve a maioria das medidas de seu antecessor contra a China, né? O antecessor dele foi o Donald Trump, né? Mas o Trump já sinalizou, ele também é o sucessor aí do Joe Biden, o Trump sinalizou uma postura ainda mais dura ao nomear sinófobos, indivíduos que têm verdadeiro horror da China do crescimento da China. Ele nomeou esses indivíduos aí para secretarias realmente importantes no governo dele, né? Lembrando também que o Joe Biden estava aqui sobrevoando o Amazonas, a Amazônia, né, para ver a floresta lá de cima, e de lá do seu aviãozinho, do seu helicóptero, não sei qual que é o helicóptero que ele devia estar passeando por lá, ele determinou que a Ucrânia, entre aspas, né, pois na verdade é a OTAN, deve lançar mísseis de longo alcance contra o território da Rússia. Ou seja, pode-se dizer que o Joe Biden declarou sobre a Amazônia brasileira a Terceira Guerra Mundial contra a Rússia. Talvez volte a esse assunto hoje, hein? Bom, a China agora tem à sua disposição, continuando o assunto, uma lei de sanções anti-estrangeiras, que lhe permite contrabalançar medidas tomadas por outros países. E também ela tem uma lista aí de entidades não confiáveis, né? Então, empresas estrangeiras que ela considera que prejudicaram seus interesses nacionais.
uma lei de controle de exportação, aí significa que Pequim também pode usar o seu domínio global no fornecimento de dezenas de recursos. Por exemplo, o lítio, as terras raras, o urânio. Parece que agora a Rússia vai parar de vender urânio para os Estados Unidos, né? Ou seja, recursos cruciais para as tecnologias atuais, né? O Andrew Gilhom, chefe de análise lá da China na consultoria Control Risks, ele disse que muitos subestimaram o dano que Pequim poderia infligir aos interesses dos Estados Unidos. O Gilhom apontou para sanções impostas a Skydio, a maior fabricante de drones dos Estados Unidos e fornecedora também do exército da Ucrânia, né? Então eles proíbem, os Estados Unidos, que grupos chineses, ou melhor, a China proíbe que grupos chineses forneçam à empresa componentes críticos, por exemplo, para a fabricação de drones, né? Pequim também ameaçou incluir a PVH, cujas marcas incluem a Calvin Klein, a Tommy Hilfiger, em sua lista de não confiáveis. Uma medida que poderia cortar o acesso da poderosa empresa de vestuário ao enorme mercado chinês. Essa é apenas a ponta do iceberg, disse o Gilhom, acrescentando: eu continuo dizendo aos nossos clientes, vocês acham que precificaram o risco geopolítico e a guerra comercial Estados Unidos-China? Mas não precificaram, porque a China ainda não retaliou seriamente. Mas vai, né? A China também está correndo para tornar suas cadeias de suprimentos, de tecnologia, de recursos aí tecnológicos mais resistentes às sanções e mesmo a interrupções das sanções dos Estados Unidos. Ou seja, ela quer ficar resistente se os Estados Unidos sancionar e também se os Estados Unidos não sancionar. Ele vai sancionar ou não sancionar e isso não vai afetar as cadeias de suprimentos de tecnologia da China, né? Porque os Estados Unidos é um grande comprador, né? Então, se de repente ele comprar ou ele não comprar, isso não vai afetar a produção desses suprimentos. Ao mesmo tempo, a China vai buscar expandir o comércio com países menos alinhados a Washington, né? Do ponto de vista de Pequim, embora as relações com os Estados Unidos estivessem mais estáveis no final da presidência do Biden, as políticas continuam em grande parte na mesma linha do primeiro mandato aí do Trump, né? A gente pode dizer que todos estavam esperando o pior, né, na China, né? Disse aí Wang Chong, especialista em política externa da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, né? Não sei a minha pronúncia aí das palavras chinesas, são aproximadas, né? Zhejiang, eu acho que é Zhejiang. A China não pode descartar essa ameaça do Trump aí, de impor aí o tarifaço, né? Ele já disse que vai tarifar pelo menos 60% sobre todas as importações chinesas, ou seja, o que é um aumento brutal, né? E a China está tendo agora um crescimento econômico lento, né? Os consumidores e as empresas aí, vamos dizer, os Estados Unidos também está tendo um problema de confiança, né, entre consumidores e empresas, né? O Gong Zhong, professor da Universidade de Negócios e Economia Internacional de Pequim, ele disse que no caso de negociações, esperava que a China estivesse aberta a mais investimento direto na manufatura dos Estados Unidos, ou a mover mais manufatura para países que Washington considerasse aceitáveis. Vamos dizer que a China está jogando com muita flexibilidade, com muito jogo de cintura, né? Então ela precisa impulsionar a sua economia, né? Ao mesmo tempo ela tem uma certa dificuldade aí para atingir a meta oficial de crescimento deste ano, que é crescer 5%, que na verdade parece uma meta alta para os padrões ocidentais, mas é uma das metas mais baixas em décadas, né? Um funcionário de comércio lá dos Estados Unidos, que pediu para não ser identificado, né, devido às disputas entre Estados Unidos e China, ele disse que Pequim foi cirúrgica ao usar as flechas em sua aljava. A aljava é aquele negócio onde você coloca as flechas, né? E aí você pega a flecha aqui, né, onde se guarda as flechas, né? Que Pequim foi cirúrgica, né? E foi cautelosa para não aumentar ainda mais, né, esse sentimento generalizado lá de que o investimento internacional, leia-se Estados Unidos, é muito fraco agora na China, né?
E também o investimento chinês nos Estados Unidos também foi fortemente aí sancionado pelos Estados Unidos, né? Então existe aí restrição, existe também uma tensão interna, né, dentro da China, porque uma tarifa de 60%, né, e uma intenção realmente agressiva por parte aí da administração Trump, bom, isso muda o jogo, né, ou já se esperava que o jogo fosse para essa retranca, né? Um analista de comércio, lá o Joy Mazur, Comércio Estados Unidos-China, da Trivium, consultoria de Pequim, que a gente fala Beijing, né, disse que a tendência protecionista aí do Trump, veja só, pode funcionar a favor da China. Tem vários analistas também que olham por esse viés, né? Aí o presidente Trump aí prometeu que vai impor tarifas de mais 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos. Quer dizer, então algumas coisas, imagino que de maneira geral ele promete o tarifaço de 60% e mais 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos. Se muitas economias, digamos aí, começarem a ver os Estados Unidos como um parceiro comercial não confiável, que pratica um protecionismo atroz, bom, eles vão procurar laços comerciais mais profundos com a China, em busca de mercados de exportação mais favoráveis, disse aí o Joy Mazur. Ou seja, se os Estados Unidos se fecha para o comércio internacional, né, por isso já se fala no fim do globalismo, né, no fim da globalização. Por quê? Porque, de certa forma, a China ela assumiu a globalização. Ela passou a liderar a globalização. Então, os Estados Unidos se viu assim, numa situação de não poder concorrer com a China. Então, o que ele faz? Ele se retrai, né? Ele se recolhe, né? Ele põe o rabo entre as pernas, tentando prejudicar ao máximo o comércio chinês, né? No entanto, então vários analistas aí acreditam que as contramedidas planejadas por Pequim vão prejudicar as empresas chinesas, né? Apenas as empresas chinesas e a sua própria economia no longo prazo, né? Essas contramedidas aí planejadas pela própria Beijing, né? Então veja, então é um jogo pesado, né, e perigoso. O James Zimmerman, sócio aí do escritório de advocacia Loeb Loeb em Beijing ou Pequim, disse que o governo chinês pode estar despreparado para o segundo mandato de Trump. O que vocês acham? Vocês acham que os chineses estão despreparados para o segundo mandato de Trump? Né? Por quê? Porque vai vir o caos e a falta de diplomacia que caracteriza o poderoso loiro, né? O animador de auditórios que virou presidente, né? E aí o Zimmermann disse que uma razão-chave aí para que as tensões comerciais ressurjam com força total foi o fracasso aí de Pequim em cumprir as obrigações combinadas em 2020 com a primeira administração do Trump, que exigia compras substanciais de produtos dos Estados Unidos pela China. Em 2020, a China parou de comprar uma porção de suprimentos, né? Produtos americanos, né? Parou de comprar muito, porque ela é o grande comprador aí dos Estados Unidos, né? Então, a tensão comercial também houve da parte da China, né? A ação, então, principal de Pequim será fazer o que for possível para evitar ou minimizar os danos econômicos e comerciais, né, que o tarifaço vai ser pesado aí, né, e vai ser imposto à China. Então, na medida que você impõe uma sanção, por exemplo, os Estados Unidos impõem sanção à China, a China também impõe sanções aos Estados Unidos. Então, você já tem aí uma guerra comercial que ela se amplifica, né, durante o segundo mandato do presidente eleito dos Estados Unidos. Então, a gente já prevê aí uma guerra comercial de um nível ainda mais alto entre China e Estados Unidos, né? Bom, aí a segunda parte do nosso vídeo agora, né, adaptando aí uma matéria do notável analista Jeffrey Sachs. Se não me engano, foi uma entrevista que ele deu lá para o Judge Napolitano, e eu adaptei para o canal do inglês para o português, aí fiz um resumo e adaptei, né? Veja, para os Estados Unidos, a Guerra Fria nunca terminou, com certeza, né? Essa é a ideia básica da entrevista que ele deu, né? Na verdade, aí, depois de julho de 1945,
2 meses após a derrota de Adolf Hitler, os Estados Unidos já planejavam uma guerra contra a União Soviética. O que pode-se dizer que é um pouco estranho aí, porque ele era um aliado, né, da União Soviética. Veja, a União Soviética é que pagou o ônus de derrotar os regimes nazistas, né? Ela perdeu 27 milhões de pessoas na guerra, é a maior perda que um país já perdeu em qualquer época, eu acho. Né? Os Estados Unidos deveriam ser gratos à União Soviética por terem vencido o nazismo, mas não é nada disso. Né? Simplesmente a realidade não é essa. Né? Veja, na verdade, assim, o que se esperava, uma parte, digamos, das pessoas naquela época achavam que os Estados Unidos iriam continuar a trabalhar com a União Soviética como um aliado, né? Por quê? Porque o Stalin era um aliado dos Estados Unidos, né? O Stalin derrotou o Hitler muito mais do que qualquer outro exército, muito mais, né? É fato consabido, né? Mas os Estados Unidos começaram imediatamente a se preparar para uma guerra contra a União Soviética. E foi a Guerra Fria. E é interessante tentar descobrir o porquê disso, né? Veja só, uma das razões era que havia muitos simpatizantes com o regime de Adolf Hitler nos Estados Unidos e também na Europa, né? Em altos níveis do setor bancário, do setor financeiro, do setor governamental dos Estados Unidos. Então vamos dizer que num determinado momento a guerra se deu contra a Alemanha nazista por causa de sua expansão desmedida. Então eles concordaram com a luta contra o Hitler, mas logo disseram, olha, agora nós temos que derrotar os bolcheviques. Né? Veja, eles eram pessoas profundamente anticomunistas e começaram a guerra imediatamente. Então uma das primeiras pessoas que eles fizeram, né, foi recrutar os seguidores, né, do introdutor do nazismo na Ucrânia, o Stefan Bandera, e começaram a criar grupos secretos comandados aí pela CIA, grupos paramilitares. Por exemplo, um desses grupos aí foram os batalhões Azov e vários grupos aí de extrema direita, sobretudo na Ucrânia, né? Então, essa criação, ela remonta a meados da década de 40, né? Já no final, depois da guerra, né? Os Estados Unidos tinham dois irmãos aí muito famosos, extremamente destrutivos, com enorme potencial para a destruição, talvez fossem devotos de Shiva, né? O deus da destruição hindu, né? Veja, eles comandavam a política externa americana na década de 50 e no início da década de 60. O secretário de Estado, então, se chamava John Foster Dulles, e seu irmão Alan Dulles. O Alan era o chefe da CIA, e o secretário de Estado, né, era o John Foster Dulles. Né? Esses dois irmãos foram verdadeiros desastres humanos. Né? Desastres humanos não, desastres contra os seres humanos. Né? Os seus maiores interesses, como não poderia deixar de ser, era qual? Qual o interesse? Os interesses financeiros. Né? Bom, inclusive na época eles derrubaram lá o seu vizinho, lá o ex-primeiro-ministro do Irã, o Mohammad Mossadegh, em 1953, né? Derrubaram cinicamente lá o governo do Mossadegh. Então você sabe assim, por que o Irã ele ama tanto os Estados Unidos, né? É porque os Estados Unidos criaram um estado policial no Irã. Né? Por quê? Porque o Mossadegh ele teve uma ideia aí totalmente radical para a mentalidade americana. A ideia era de que o petróleo do Irã era do Irã. Veja que ideia absurda, né? Tipo assim, o chinelo que está no meu pé é meu. Né? A terra onde eu piso é minha. Né? O petróleo que está no meu país é do meu país. Quer dizer, pô, cara, você não pode pensar desse jeito, meu. Não, essa ideia é radical. Não, isso daí é meu. Né? Os Estados Unidos, então. De onde ele tirou essa ideia? O petróleo era, obviamente, na mente do americano, obviamente britânico, americano. E daí a CIA e o MI6 mostraram a eles de quem que era, né? E derrubaram lá, na época, né? Depois você vai ter a Revolução Iraniana, né? Com ninguém menos do que o Khomeini, né? Um verdadeiro pesadelo aí para as convicções aí do Far West americano, né? Então esses dois irmãos aí, os irmãos Dulles, né? Foram desastrosos.
Winston Churchill, veja, que eu mostrei nos 2 últimos vídeos, que é o verdadeiro o homem que fez a Segunda Guerra Mundial. As pessoas pensam que foi o Hitler. Foi o Churchill que promoveu a Segunda Guerra Mundial, né? Veja, ele dizia sobre o John Foster Dulles, ele falou assim, pense em alguém sem graça, pensou? Agora pense em alguém ainda mais sem graça. Pronto, esse aí é o Dulles, né? Qualquer um dos dois, né? Bom, o Dulles nunca foi muito inteligente, né? O Alan Dulles, mas ele compensava a sua falta de inteligência e de imaginação através da total brutalidade, da linha dura, veja, um indivíduo talhado aí para as operações, digamos, as operações veladas, né, da CIA, né? E foi então que a guerra contra a União Soviética se tornou uma cruzada americana, uma nova cruzada americana, né? Na verdade, a Guerra Fria poderia ter terminado décadas antes. 99,9% da Guerra Fria deveu-se à mentalidade faroeste dos Estados Unidos, né? A União Soviética queria mais do que tudo um acordo de paz, inclusive que desmilitarizasse a Alemanha, porque ela ficou com o ônus da guerra, com as grandes perdas, né? E os Estados Unidos rejeitaram desmilitarizar a Alemanha. Ao contrário, né? A OTAN tratou de remilitarizar a Alemanha. Inclusive colocaram muitos nazistas de volta no comando de posições-chave e criaram a OTAN, né? Aliás, coalhada de nazistas, já fiz vários vídeos sobre esse tema, hein? Os Estados Unidos nunca deu uma chance à paz, né? Give peace a chance, né? Oh, we are going to give peace a chance, lá a música dos Beatles, né? O negócio dos Estados Unidos é ser belicoso, né? O único país onde a paz foi testada na Europa foi a Áustria. Em 1955, os austríacos declararam neutralidade, e daí a União Soviética nunca mexeu com a Áustria, né? Deixou a Áustria de lado, né? Por que eles fizeram isso? Veja, eles queriam mostrar aos americanos, olha, faça o mesmo pela Alemanha, né? Nós queremos acabar com esta Guerra Fria, mas a América não queria acabar com a Guerra Fria, muito pelo contrário, né? Ela queria enfraquecer e derrotar a União Soviética, e não acabar com a Guerra Fria. Em retrospecto, 1991 chegou, né? E a União Soviética entrou em colapso, né? Então, em vez das pessoas dizerem, nossa, que estadista incrível que foi o Gorbachev, né? Que pessoa magnífica que decidiu manter a paz em vez de manter o poder. Bom, essa era a verdade sobre o Gorbachev, né? Daí os Estados Unidos disseram, olha, nós vencemos e vocês perderam, e nós vamos fazer o que nós quisermos a partir de agora. E isso deu origem ao que nós chamamos de neoconservadorismo, ou movimento neocon, que é o movimento que está lá por trás do Bush, filho, depois do Obama, depois do Trump, e depois do Biden, e agora de novo do Trump. Os neocons é que governam os Estados Unidos, né? Os neoconservadores, eles acreditam, eles escreveram isso muitas vezes, né? Que a América deve governar o mundo para sempre, né? Então, não sou eu que estou dizendo, né? Eles disseram, a América é a única superpotência da história da humanidade, o único país unipolar, né? E deve escrever as regras, e daí começaram a falar no sistema internacional baseado em regras. Bom, você sabe o que isso significa, né? O que quer que os Estados Unidos queiram, se eles quiserem, no momento em que eles quiserem. E se eles não quiserem mais, passa a ser uma nova regra. Então, eles passaram a acreditar nisso e a pregar isso daí. Eles acreditavam piamente que poderiam conseguir o que queriam. Então, não importa se é promover a guerra internacional ou se é o America First do Trump, porque é a mesma força por trás, né? Bom, última parte do nosso vídeo. Veja, o Vladimir Putin mencionou o Gerhard Schröder, né? Que foi o homem forte da Alemanha, né? Veja só, a Alemanha agora está passando aí está entrando aí num labirinto, né? Numa crise econômica que parece que está vindo agora como um dominó, né? Que vai caindo as pecinhas, né? E o Vladimir Putin aí fez reflexões, né? Sobre o momento áureo da Alemanha, né? Sobre Gerhard Schröder. Agora vamos ver aqui exatamente quando que o Gerhard
Schroeder, ex-chanceler da Alemanha. Vamos ver exatamente quando que isso se deu, né? Gerhard Schroeder, político alemão. Ele foi chanceler da Alemanha entre 1998 até 2005, né? Um momento áureo aí da Alemanha, né? O Schroeder se destaca como uma figura excepcional dentro da esfera política europeia moderna, né? Realmente um homem público, né? E o Putin, ele tinha uma excelente relação com o Schroeder, né? Inclusive um relacionamento pessoal de amizade, né? O que torna o Schroeder excepcional? Veja, o Schroeder, ele tinha o seu próprio ponto de vista, né? Independente, ele não era um indivíduo, digo, talhado para ser um espantalho dos Estados Unidos, né? E depois, quando as relações com a Rússia começaram a se deteriorar, né, o Schroeder não teve medo de articular a sua posição, né, que era de uma parceria comercial inteligente com a Rússia, e ele declarava isso publicamente. Então ele começou a enfrentar acusações de todos os tipos, né? E o que o Schroeder conquistou, né, e o que Putin e Schroeder conquistaram juntos, veja, eles construíram o gasoduto Nord Stream, garantindo fornecimento de gás barato e de boa qualidade para a Europa. Veja, atualmente não há mais o gás russo para a Alemanha, a não ser indiretamente. Eles continuam a fornecer, acredito que 20% de todo o gás consumido na Europa toda, incluindo a Alemanha, vem da Rússia, né? Então, as repercussões aí também para a destruição dos Nord Stream, o boicote sobre o gás russo, né? Em boa parte aí, veja, na verdade, assim, eles não têm muita alternativa, né, na Alemanha. O que falta à Europa atualmente, né? Bom, e daí o Vladimir Putin disse, olha, o que falta é o seguinte, a Europa, liderada pela Alemanha, eles abriram mão de seu próprio cérebro, né? Ele falou isso. Então não se trata de que não sejam inteligentes, né? Mas se trata de que as decisões econômicas estão sendo tomadas por políticos que não têm sólidos princípios econômicos geopolíticos, né, e geoestratégicos. As suas decisões são politizadas, né? Eles não decidem com base nas necessidades reais da Europa. Eles não decidem partindo de uma racionalidade, vamos dizer. Veja só como eles aderiram à agenda verde, né? Entraram de cabeça nisso, né? Então, a luta contra as mudanças climáticas é uma luta louvável? Não, absolutamente. Veja, nós todos estamos preocupados com isso, com, com as mudanças climáticas. Sim, nós estamos, mas é injusto, né, você manipular o eleitorado, incitar aí o medo, né, das mudanças climáticas para avançar resoluções que são inviáveis do ponto de vista do desenvolvimento, né? Então você usa aí as mudanças climáticas para gerar agendas políticas, né? Isso simplesmente é injusto com suas populações, né? Bom, a agenda verde é boa? Sim, ela é boa. Novas ferramentas e tecnologias são necessárias? Sim, e também não, né? Porque é possível para uma economia como a da Alemanha sobreviver com novas tecnologias verdes do dia para a noite? Não é algo que se faz em um ano, nem em 5, nem mesmo em 10, né? Não é possível, né? Então eles optaram aí por reduzir a sua produção, né? E retornaram à geração de carvão. Veja só, eles que falam em energia verde começaram a queimar carvão, como muitos países europeus estão fazendo agora, incluindo a própria Alemanha, que é o coração econômico e industrial da Europa. Primeiro eles excluíram a geração de energia nuclear, né? E depois passaram a colocar a energia do carvão aí na equação, né? E aí passaram a dizer que eles não precisam mais do gás russo, né? Bom, logo perceberam que não era uma boa ideia, né? Bom, e daí o russo ele continua a fornecer o valioso gás por diferentes canais, né? Bom, o Schröder ele fez parte disso, né? Ele não fez isso no interesse da Federação Russa. Ele fez isso no interesse do povo alemão. Ele fez de uma maneira pragmática. Ele lutou para ver condições mais favoráveis de fornecimento de gás e pela criação da infraestrutura de gás, né?
Bom, e agora que essas possibilidades foram perdidas, é que o europeu deve ter saudade desse indivíduo, né? Que o trabalho do Schroeder produziu excelentes resultados, foi um dos momentos de maior crescimento da Alemanha e da Europa, né? Veja, então ele era um indivíduo que ele era capaz de tomar decisões impopulares dentro da perspectiva de uma política econômica interna. Ele arriscava a sua carreira política, né? Ele cortou gastos sociais. Economicamente, ele fez o que era absolutamente necessário, prover a infraestrutura de energia da Europa, né? E isso acabou gerando consequências políticas desfavoráveis para ele mesmo, né? No entanto, ele fez o que era certo, colocou a Alemanha na frente e não os seus próprios interesses na frente. Veja só, em política externa, qual foi a estratégia do Gerhard Schröder? Foi contra a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, declarou isso publicamente, assim como Jacques Chirac, da França, né? Causou descontentamento entre aqueles que pensavam diferente e aqueles que apenas obedeciam ordens do exterior. E, eventualmente, ele acabou fora da disputa. Por quê? Por ser um homem muito decente, muito consistente. Não há mais pessoas deste nível. Há pessoas como esta na Europa, tão poucas, que não se poderia contá-las em uma das mãos. Então a Europa está nesse impasse. Bom, agora teria ainda. Talvez eu deixe para amanhã, hein? Falar sobre a questão do governo brasileiro aí, né? Bom, já está com 31 minutos. O vídeo ficou. Eu acho que está de bom tamanho. Eu vou deixar essa matéria aí sobre que o Brasil está no Conselho da Agência da ONU, né, na linha de frente lá do Conselho da Agência. Bom, vamos deixar para amanhã, né? Bom, ainda agora está numa fase assim de um certo impasse, né? Porque o Trump está determinando lá o seu gabinete. Temos visto canais assim absolutamente deslumbrados com a vitória do Trump, né? É de se lamentar, né? Porque essas pessoas vão cair do cavalo, né? Quando os Estados Unidos realmente veja, agora o dólar está subindo, o Bitcoin está crescendo, está tendo assim uma euforia por parte da direita, inclusive da direita brasileira aí com a vitória do Donald, né? Teve a fala da Janja lá acho que Brasília, ela falou que o hey, fuck you, Elon Musk, né? Pô, eu acho que foi pouco, né? Esse Elon Musk aí é um dos indivíduos mais maquiavélicos e dos indivíduos mais assim que representa o Deep State dos Estados Unidos, né? E é naturalmente um indivíduo que foi escolhido a dedo, né? Para mandar lá no Donald Trump, né? De alguma forma ou de outra, porque ele representa os interesses diretos da Big Pharma, do Pentágono. Ele representa os interesses diretos da Big Data, né? E do Big Money, né? Das Big Finanças aí. É um indivíduo aí que trabalha como linha de frente, como relações públicas, como assessor de imprensa lá de BlackRock, State Street, Vanguard e Fidelity, né? Bom, muito bem, pessoal. Então nós vamos ficando aqui, 33 minutos e 33 segundos. Espero aí que vocês prestigiem aí o nosso canal e a nossa maneira de entregar conteúdo para vocês. Verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, né, pessoal? Traz um seguidor para o canal. Acione o sininho. Pessoal, o like é de graça, né? Façam os seus comentários aí, mídia independente, canal de livre comunicação, livre expressão da mídia alternativa. Lançando luz aqui no fim do túnel. Bom, como é que eu vejo essa questão aí do Biden sobrevoando a floresta amazônica, a floresta que eles tomam como sua própria floresta, né? Os Estados Unidos estava lá passando sobre a floresta deles, né? E lá ele deu a ordem, né, para o Jazar, o Zelensky, jogar mísseis de longo alcance em Moscou, né? Como é que eu vejo isso daí? Bom, para mim é uma declaração de guerra, né? É impossível o Zelensky fazer isso daí. Somente a OTAN pode fazer isso daí, utilizando o sistema de satélites, de novo, aí do queridinho da Janja, né?
do Elon Musk, queridinho da agenda, né? Do Elon Musk, né? Usando lá o satélite. Então, o que eu faria? Bom, eu destruiria estes satélites, simplesmente, né? E destruiria, começaria por aí, né? Destruindo a sua forma de se comunicar terra-ar, aí, a estrutura que vai comandar o envio desses satélites, né? Ou melhor, o envio desses mísseis via satélite, porque o satélite vai dar as coordenadas, ele vai fazer a triangulação geométrica lá para poder atingir o território da Rússia. Portanto, é uma declaração de guerra aí do Biden. Por quê? Porque ele não tem mais nada a perder, né? É um cara que está no bico do corvo, né? Que está gagá. Que diferença faz? Ele vai morrer também. E se o mundo acabar? Dane-se, o cara não está nem aí, né? Ele está pouco se lixando. É melhor ele deixar a marca dele, tipo, olha, eu morri, mas eu levei o mundo à guerra total. Talvez, bom, a gente não duvida de mais nada, né? Mas eu acho que a Rússia e a sua liderança têm um governo realmente estratégico, né? Capaz de fazer frente aí a mais esse desafio. Acredito que a Rússia poderá ser atingida por um míssil poderoso aí de longo alcance. Tudo é possível, né? Mas o fato é que ela está preparada, né? Você entra num ringue aí para levar pancadas, tem que estar preparado, né? E as relações geopolíticas são relações de grande monta, né? São coisas pesadas, né? Então não vai ao encontro do que o Trump queria, né? Ele queria era uma distensão com a Rússia, trair a Rússia para si. Não, não, o Biden não. A política do Biden é outra, né? Ele acha que vai expandir, né, através do seu gabinete neocon, né? Bom, eu acho que não vai ser absolutamente vantajoso nem para os Estados Unidos, nem para a Ucrânia, nem para a OTAN. A impressão que eu tenho é essa, né? Então vamos ver, né, capítulos, os próximos capítulos destas lideranças absolutamente medíocres, né? Que talvez seja a pior liderança política, posso dizer, que eu já vi na minha vida, né? Eu nunca vi pessoas tão medíocres. Não se faz Marguerite Schroeder, né? Ou Nixon, ou Geisel, não se fazem mais pessoas como essas, né? Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.